Bom, quem fazia muito sucesso com vídeos como esses que a gente acabou de ver era o cão Churastei, o fiel companheiro do blogueiro Jesse Koss. Infelizmente, a morte dos dois foi o fim de uma jornada que começou aqui no Brasil há quase 5 anos. Eles se envolveram em um acidente lá nos Estados Unidos. Um acidente grave e fatal, né? O Jesse e o Churastei eram velhos conhecidos do nosso Domingo Espetacular. No começo desse mês, eles participaram do programa. Bom, agora você vai ver a última entrevista que ele deu a uma TV brasileira. Meu Deus do céu. Ai, me dá com sono, velho. Bom, galera, a gente está aqui dentro do Dodongo, meu Fusca 1978. Eu comprei esse Fusca em fevereiro de 2017 para poder levar esse carinha aqui passear pras praias, trilhas e cachoeiras que a gente fazia. Eu tenho história com Fusca, acho que como todo mundo tem histórias com Fusca, né? Era uma paixão escancarada. E durante todo esse percurso, o Fusca me proporcionou diversas situações engraçadas, perigosas, mas de tudo que eu tiro assim é que o Fusca ele é uma máquina de fazer amigos. Acho que se não fosse o Fusca, eu não teria feito tantos amigos durante essa minha viagem. A gente está há poucos meses aí de chegar no Alasca, concluir esse projeto de ir do Brasil para o Ushuaia, do Ushuaia para o Alasca, recorrendo e conhecendo e visitando todos os lugares que eu sempre sonhei em conhecer, né? O Churastei não sabe muito o que ele está fazendo, ele só está me acompanhando e acho que isso que importa para um cachorro estar junto do seu dono, né? Em 2019, o próprio Jesse escreveu na rede social dele: a morte nos rodeia e nós nem nos damos conta. Vamos sobrevivendo dia após dia e não percebemos que estamos morrendo. Que tal viver algo intenso e real que te traga felicidade? Então, pessoal, minha modesta homenagem aqui ao Jesse Churastei. Eu fiz uma plaquinha que espero que fique aqui por muitos e muitos anos, pela aventura, pelas conquistas e a motivação que ele está dando a muitas pessoas a seguirem o ritmo de vida, o estilo de vida que mais agrada a ela. Então, espero que vocês estejam aí no céu olhando pelos viajantes e que fique esse marco aqui na floresta em sua homenagem. E vou colocar até mais parafuso para não cair. E esse sinal que está bem na entrada da floresta, então fica bem difícil de não ver, e em cima de um brasileiro também que colocou a dele aqui o mês passado. Então fica aí, Jesse, obrigado pela sua inspiração, história de vida, e que muitos aí consigam conquistar os seus sonhos, e você sempre estará viajando com a gente. Eu já ia falar, hoje vai dar surf, né? Pensando aqui, o maluco vai entrar na água. Olha o tanto de surfista que tem aí, ó. Tá cheio. Mas aqui na parte da Califórnia que a água é quente, né? Eu sou o Jesse, em 2017 entediado e cansado de apenas sobreviver trabalhando de 8 a 10 horas por dia dentro de um shopping em Balneário Camboriú.
decidi que a vida é mais do que ficar só esperando. Queria fazer algo novo, algo diferente, algo que fizesse meu coração vibrar, que eu lembrasse alguns anos à frente e me fizesse sorrir do nada, apenas com a memória de que a minha vida valeu a pena ser vivida. Me inspirei através do Facebook. No grupo Mochileiros encontrei vários relatos de pessoas que viajam o mundo, sem muita grana. Esse detalhe virou uma chave, porque definitivamente eu não tinha grana. De repente viajar começou a se tornar possível e a liberdade pela qual eu sempre busquei estava fazendo o sangue correr mais rápido nas minhas veias. Esse foi o impulso, a busca pela liberdade. Não pensei muito, não fiz planos a longo prazo, era museu, Shuraste e o Fusca do Dongo, pedi demissão do emprego, vendi tudo que eu tinha, micro-ondas, TV, e minha única diversão da época um Xbox One. Em 3 meses eu organizei tudo, ou pensei que organizei, pois é só na prática que a gente aprende. Comprei caixa térmica, cadeira, miojos, bolachas. Algumas coisas que achei necessárias para viver dentro do Fusca e viajar por aí com meu cachorro e companheiro de viagem o Shuraste. O Shuraste chegou na minha vida em 2016, foi aí que eu comecei a ver a vida de outra forma. Ele é um super parceiro, adora entrar na água, seja em rios, cachoeiras ou praias. Também ama correr, rolar e até ter o corpo enterrado na areia. Às vezes, dorme na barraca, mas geralmente fica fora do carro, super companheiro. Se vou fazer uma trilha, ele vai junto, se entro no mar, ele também vai. Quando acordo, está me esperando, está sempre ao meu lado. Pois é, essa aqui é a famosa estrada 199 que une Crescent City na Califórnia, passa por Junction City e depois vai lá para Grants Pass. É uma estrada muito cheia de curvas, né? Cheia de surpresas. Aqui é Redwood, a floresta de Redwood, é o nome do highway, né? Redwood. E daí o que acontece é que pode ter alguém parado aqui na esquina, tem muitos ciclistas, pode ter alguém que vai parar aqui na metade da via aqui para virar à esquerda ou à direita, porque tem casas, residências no meio das florestas aí. Então realmente é muito perigoso e precisa tomar muita atenção. Ou aparecem uns loucos desse aí, uns caminhão aí. Então é o tipo de estrada que você não pode se distrair um segundo. Tem alerta de pedestre passando, pode ter algum viadinho ou alce aí parado no meio da estrada nas curvas. Tem que ficar prestando muita atenção. Você pode ficar muito encantado com a beleza disso aqui, começar a ficar olhando dos lados e ter um carro parado na tua frente para fazer algum tipo de contorno, né? Algum carro quebrado. Olha lá, tá vendo? Sinal de pedestre. Olha, ó, já tem aí um parado aí, o cara vai atravessar para pescar, seja lá o que for. O sol bate na tua cara e já viu, né? Olha aí, ó, senhorzinho corredor. E outro problema dessas estradas assim, quando é muito cheia de árvores, é que quando chove a água fica em cima da pista, não seca rápido por causa da sombra, e daí vira gelo. Então esse é o maior perigo aí, essas estradas congeladas sem você ver. Pensando bem, essa aqui é uma boa estrada para treinamento de o que você vai ver no Alasca, porque é bem parecido. O rio lindo ali embaixo, corredeira. Ó, esses turnouts é interessante, porque se tem algum maluco atrás de você, como tinha 2 caminhonetes aí que estavam na minha bunda, você pega esse turnout aqui, deixa as pessoas passarem e continua a sua viagem tranquilo. Não precisa ser macho e querer competir com os outros não, aqui não é lugar disso. Outro problema aqui, por ter tanta árvore, ó, nem minha rádio de satélite pega, e também sinal de celular aqui é bem difícil.
perigo na época de chuva, sempre essas pedras caem, sempre tem aviso. Então a minha recomendação para quem quiser fazer esse trajeto, que está vindo do sul, pega a 101. Nossa, aqui é a Norte 199. Olha o caminhão, como é que chegou atrás de mim assim do nada. Você chega, deixa ele passar aí, porque senão vai desgraça. Isso, carregando gasolina 2 ainda. Tá vendo? Esse é o perigo, né? Os caras afobadinhos aí. Então é o seguinte, pega a 101, vai até Brookings, que é já no Oregon, que é uma das praias mais bonitas que tem no nosso estado, e depois volta e faz esse trajeto de volta para I-5 se quiser. Mas a I-5, que é interestadual, não tem nada de interessante para ver. GPS dando as boas-vindas a Oregon. Estou à frente do sinal mais bonito dessa viagem. Adivinha qual é? Ei, Oregon, cheguemos! Oba! Graças a Deus, pelo menos no estado a gente já está, né? A gente se sente em casa por estar no nosso estado. Ainda tem chão pela frente, mas sei lá, parece que dá um pouco de alívio quando a gente vê esse sinal aí. Uma das primeiras coisas de boas-vindas a Oregon, tem frentista. Quer dizer, 50% stop to myself. 50% é frentista e 50% é você faz você mesmo, né? In 400 feet, arrive at Selma. Pois é, nem sei se dá para se chamar de cidade, né? Porque aqui é quase que um vilarejo, um posto de gasolina, um supermercado e umas casas escondidas aí no meio do mato. E o acidente foi apenas a 1 milha dessa cidade. Que fatalidade, né? Saindo daqui, todo animado, vamos chegar ao Alasca. E bem na saída mesmo. E é onde precisa prestar mais atenção, porque tem muitas residências aqui ao redor. In a quarter mile, your destination will be on the left. Muitas casas aqui ao redor, então as pessoas entram na rodovia, não tem acostamento, né, para fugir. Então daí é complicado. E é para estar na nossa esquerda aqui, ó, bem aqui. Vai precisar achar um lugar para parar aqui. Your destination is on the left. Aqui é uma situação complicada, né? Então ele vindo dali, onde é que estão vindo todos esses carros? Daí, ó, exatamente isso que aconteceu, gente. Olha aí, ó. Um carro parou para virar, ele estava atrás e estava vindo outro carro nessa direção, indo em sentido a Selma. Daí não se pode distrair 1 minuto. Daí ele tentou ultrapassar o carro que estava fazendo essa curva aí, nessa rua que chama Clear. Daí estava vindo um carro em sentido contrário e não conseguiu passar a tempo. E infelizmente houve um acidente que ele bateu de frente. Então tem muitas ruas aqui assim que são traiçoeiras. Porque tem residências aí no meio do nada, né? Aí já viu. Você vem aí a 55 milhas por hora e daí tem que frear atrás de alguém, é quase impossível, né? Pois é, tá aqui. Infelizmente, nosso amigo Jesse, viajante, inspirador aí de tantas aventuras de viajantes, não conseguiu chegar. Olha o perigo. Cheio de coisa falando que é propriedade particular. Mas se o rapaz vier aqui reclamar, eu só falo que estou prestando uma homenagem ao viajante aqui. Puxa vida. Isso volta, né? 2 anos atrás, quando aconteceu o incidente.
É um momento de reflexão, né? Depois de viajar tantas e tantas milhas, quilômetros, olha lá, dia 5, dia 23, não é? 3 de janeiro, não, quando ele faleceu, né? Dia 23 de maio de 22. Deixar apenas uma lembrança aqui, porque eu acho e espero que ele nos acompanhe nas nossas viagens e proteja todos os viajantes que passam por aqui. E quando aconteceu o acidente, daí mandaram o WhatsApp lá em casa. Acordei com um monte de mensagem falando: Walter, vi o que aconteceu aí, vê se você vai lá poder ajudar, não sei o que tem. Daí eu comecei a investigar o que tinha acontecido, tal. Daí eu procurei a polícia local. Daí eu telefonei para eles, telefonei até para casa funerária, falei com eles também. Daí disseram que estava com 2 amigos aí que daí não ia precisar de ajuda. Então daí o que aconteceu depois, eu telefonei agora ontem ou antes de ontem, telefonei para a companhia que faz o guincho, né? Que fez o transporte do automóvel, falou que a família já tinha pago, né? Para transportar o carro até Nova York. Então não sei que fim que deu o carro, mas a história... E depois do incidente, né? Teve muita repercussão, como vocês sabem. E daí até o cônsul de São Francisco me ligou, que é um contato lá em Portland, não sei porquê, acho que eu tô lá há muitos anos. Eles estão lá como contato, agora já passou para outra pessoa. E daí falou que queria fazer uma reunião para ver o que a gente poderia fazer quando tiver... Porque estavam cobrando muito deles, do consulado, que não estavam ajudando, que não estavam fazendo nada. E queriam fazer tipo assim um ponto de apoio em Portland ou em Oregon no geral, para quando acontecer algum incidente assim, para ter alguém responsável para poder comunicar com a família, comunicar com alguma polícia local, funerária, seja lá o que for, para poder dar satisfação do que está acontecendo para a família, ou seja lá quem for o interessado no assunto. Então é isso, né? Puxa vida, né? A gente pensa na história de tantos viajantes aí que conseguiram chegar ao seu destino, e ele tão próximo aí, inspirou tantas pessoas em suas viagens, suas aventuras, que começaram depois que ele faleceu até, ao mesmo tempo, e ele ficou por aqui, né? Mas espero que ele esteja lá no céu, olhando por nós, todos os viajantes aí, que continuemos nossas aventuras e que ele continue a dele e do Shurastei lá no céu. Então agora o próximo destino, que é uma delícia colocar o destino home, chegar em casa. Tá falando 4 horas, mas o meu ritmo vai ser maciço. Então vamos embora. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know.